Pessoal, então boa noite para todo mundo que está aqui no Zoom, né? Mais uma aula de hoje. E depois para quem acompanha a aula no YouTube, né? Boa noite aí para todo mundo, tá? Vamos iniciar aqui, sempre retomando o nosso cronograma, né? Então hoje é uma data importante porque é dia 10, né, de fevereiro. A gente vai abordar um texto também muito importante, que é esse texto do Reed, e é quando vocês têm que entregar a sinopse crítica 2, tá? Da disciplina hoje, tá? Então, de acordo com esse texto aqui. Então, lembrando que semana que vem a gente tem duas aulas importantes, né? A primeira que é a aula de encerramento da unidade 1, então a gente vai fazer um fechamento, já fazendo um link para a unidade 2, né? Que trata de análise organizacional. Então, na aula que vem, a gente vai ter uma introdução à análise organizacional e na quinta-feira que vem, né, daqui uma semana, dia 17, se atentem que é a primeira atividade avaliativa, né, sobre os conteúdos ministrados aqui na unidade 1, tá? Pessoal, então, falando do texto do Reed, né, que tem esse título, né, Teorização Organizacional, um campo historicamente contestado, não é à toa que ele é uma sinopse crítica para vocês, né? Porque eu considero esse texto, do ponto de vista teórico, talvez um dos 10 mais importantes textos da administração no século XXI, tá? Da administração contemporânea, né? Óbvio que ele é de 99, né? O nosso século XXI virou no ano 2000, né? Então, aí, por um ano, eu considero realmente essa proposta, esse texto, o raciocínio, né? O trabalho de organização que o Reed fez nesse texto, para mim, coloca realmente ele entre os top 10 mais importantes textos da administração como um todo, tá? Óbvio, do campo teórico, né? Mas do campo da administração como um todo, um dos top 10 textos mais importantes que vocês devem ter, dominar, e assim por diante, né? Por que isso, pessoal? Porque esse texto do Reed é o que a gente pode chamar de nova teoria geral da administração, tá? Então, sabe a TGA que vocês viram, né? Que vocês conhecem, a gente debateu aqui, né? A questão da TGA, né? Aplicando lá o raciocínio do Popper, né? E esse texto, e a gente viu os limites da TGA, né, como a gente conhece hoje, quais os limites que ela tem, por ela não ser uma teoria, né, ela também não é geral, né, porque ela não dá conta de todos os fenômenos, todas as práticas que a gente conhece hoje na administração, né, e a gente viu que a TGA, na verdade, é só um rótulo, né, das teorias clássicas da administração, né, ela não é uma teoria, muito menos geral, né? Mas é aquilo que a gente falou, a ideia de organizar a teoria, né? A ideia de você constituir um quadro teórico, organizativo, né? Da teoria administrativa é interessante, que é o que a TGA se propõe, né? Que é organizar, colocar ali um rótulo nas teorias clássicas. Essa iniciativa era muito importante e ela é bem-vinda, só que na TGA ela foi, vamos dizer assim, executada com muitos limites, né? E aí, passados quase 100 anos desde então, né, então até 1999, a gente teve esse autor, o Reed, que aí sim, o que ele fez? Passados aí 100 anos, né, desde 1900, mas ele considera basicamente 200 anos, passados 200 anos de produção teórica no campo da gestão, em 1999, aí sim o Reed teve condições de organizar a teoria, né, um pouco de cumprir aquilo que a TGA se propunha, que era organizar a teoria, só que de um modo mais efetivo, né? Porque, afinal de contas, a TGA é de 1910, vamos considerar, né? Como eu disse, o Reed tinha mais 100 anos à frente para ter mais teoria, para ver como que a administração ia se comportar, para daí sim ter esse material para, de fato, organizar uma teoria minimamente, né, tendo por base essa ideia, rótulos, né, organizar as teorias por discurso, organizar as teorias por objeto que elas explicam, né?
Então, por isso que eu considero esse texto do Reed o que a gente pode chamar de nova TGA. Né? Ele ataca, ele supera todos os limites que a teoria geral da administração apresenta, né? E, de fato, cumpre esse objetivo, que é organizar a teoria, colocar rótulos, mostrar um resumo para as pessoas das teorias de cada época e assim por diante. Né? Então, por isso, considero um texto absolutamente fundamental de vocês conhecerem, né? Até porque, como eu disse na aula sobre a TGA, né? Eu lembro que eu falei, fiquem tranquilos, a gente está criticando bastante a TGA, primeiro porque a gente tem que criticar, ela merece, né? E segundo, porque a gente tem uma ótima opção, a TGA. A gente não precisa viver de TGA. Né? Tem o texto do Reed, que fez o que a TGA se propunha a fazer de modo muito melhor, muito mais ampliado, muito mais científico. Né? Então, por isso é a nova TGA. Tá? Então, o nosso objetivo aqui é analisar o que o Reed chama de modelos interpretativos. Né? Então, vocês vão entender o que o Reed chama de modelos interpretativos, que são basicamente os rótulos, tá? Que ele organiza as teorias. Né? Então, a gente vai analisar esses modelos interpretativos, né, nos quais a teoria organizacional foi desenvolvida nos últimos 2 séculos. Né? O que são esses modelos interpretativos, pessoal? Voltando aqui para o... Voltando não, já indo para frente, né? Mas eu vou ter que voltar nesse slide, mas só para antecipar para vocês, o que são modelos interpretativos? Modelos interpretativos que o Reed propôs são essas etiquetas aqui, ó. Racionalidade, integração, mercado, poder. Esses são o que ele chama de modelos interpretativos que a teoria foi construída. Então, o que é o modelo interpretativo do Reed? Ele, passado 2 séculos de produção da gestão, então, de produção sobre o campo da administração, ele pegou todo esse conhecimento e foi agrupando as teorias em modelos interpretativos, né? Em etiquetas, em como se fossem mini TGAs. Então, ele foi lá e pegou, por exemplo, teoria institucional. A teoria institucional é uma teoria que fala de poder, então ela vai ficar no modelo interpretativo de poder. Né? Abordagem das escolas humanas. As escolas humanas é uma teoria que fala de integração, então ela vai ficar dentro do modelo interpretativo de integração. Teoria da firma é uma teoria que fala dos modelos de mercado. Né? Então, essa é uma teoria que vai ficar no rótulo, na gaveta, mercado. Então, isso que é modelo interpretativo. O Reed fez um trabalho de revisão de toda a teoria administrativa dos últimos 2 séculos e foi agrupando essas teorias em caixas, né? Vamos chamar assim, em gavetas, que ele chamou de modelo interpretativo. Né? Que é uma palavra, uma referência que resume basicamente sobre o que aquela teoria está falando. Né? Ele explica que esses modelos interpretativos foram agrupados de acordo com a gramática, né? Recurso simbólico, técnica, assim por diante. O que ele quis dizer aqui? Ele quis dizer que essas teorias foram agrupadas por similaridade. Então, aquelas teorias, por exemplo, que tinham o mesmo discurso, o que é ter o mesmo discurso? Teoria da firma e teoria da agência, por exemplo. Né? A teoria da firma explica como que uma firma nasce e morre. A teoria da agência explica quais são os conflitos entre o agente e o principal. O principal é o dono da empresa, o agente pode ser, por exemplo, um funcionário. Essas 2 teorias são teorias econômicas. Então, elas têm um mesmo discurso. Ou seja, são teorias que vão até explicar coisas diferentes, uma quer explicar como que uma firma nasce e morre, outra quer explicar o conflito de interesse, mas ambas têm o mesmo discurso, entendem? Por quê? Porque todas vão ter, essas 2, no caso, por exemplo, vão ter um viés econômico, né? Focado em lucro, e a gente vai ver daqui a pouco. Entende? Então, ele agrupou essas teorias em modelos interpretativos de acordo com aquelas teorias similares, que têm o mesmo discurso, né? Que vamos dizer assim, que falam uma mesma língua. Bom, pessoal, essa é uma rápida interpretação, uma rápida introdução do capítulo, né? O que antes da gente, então, continuar nas questões dos modelos interpretativos, o Reed faz uma pausa e faz uma bela introdução para nós, né, sobre
o início da administração, né? Que traz muita reflexão para a gente entender o que é administração e, como eu falei para vocês, o que é o campo, o que é essa profissão que a gente faz, por que nós estamos aqui, né? Para que serve a administração e assim por diante. Serve muito para vocês ampliarem a compreensão de vocês sobre a administração como um campo e como uma profissão. O que ele começa explicando para nós, pessoal? Aquilo que eu já adiantei para vocês em outras aulas, né? A administração nasce do processo de revolução industrial. Portanto, a administração nasce no contexto do capitalismo. Nós somos uma área que nasceu e só conhece o capitalismo. Nós nascemos para fazer gestão de empresas capitalistas e até então nós não conhecemos outro modo de organização produtiva e econômica da sociedade. Porque a gente nasceu junto com esse processo e esse processo até hoje existe, né? Por que eu estou falando isso para vocês? Porque a gente começa a entender, vendo o texto do Reed, que é só no capitalismo que as empresas passam a ter o objetivo do lucro. Por quê? Ele recupera, por exemplo, o que esse camarada aqui disse, né, o Saint-Simon, que é esse cara que está aqui na foto, né, que foi um dos primeiros pensadores do campo da gestão que estava aparecendo. O que o Saint-Simon falava das organizações daquela época em que ele estava, século XIX? Né? Então, portanto, fim da Revolução Industrial, a administração estava prestes a nascer. Ele falava, as organizações, nesse tempo em que a gente vive aqui no século XIX, não têm a função de lucro. As organizações são instrumentos de transformação da sociedade. Como eu já falei para vocês, então peguem o livro, por exemplo, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, onde o Weber vai explicar o que é uma sociedade baseada no princípio protestante dentro do capitalismo. Qual que é essa noção de organização que existia antes da Revolução Industrial, ou, portanto, antes da administração? Que as organizações só existiam para resolver problemas da sociedade. Então, por exemplo, a gente tinha um problema de segurança aqui no nosso bairro. Aí a gente ia se organizar aqui no nosso bairro para resolver o problema da segurança. Nós não teríamos objetivo de lucro, né? A comunidade tem um problema de fornecimento de energia. Aquela comunidade vai se organizar para resolver esse problema. Entende? Então, até o século XIX, final do século XIX, tudo que existia que a gente chamaria de empresa na época, não tinha o objetivo de lucro. As coisas só passaram a ter o objetivo de lucro em termos de empresa a partir do surgimento do capitalismo e também do surgimento da administração. Então, por que o Reed explica isso tudo para a gente e por que eu estou falando isso para vocês? Porque todas as teorias da administração que nasceram depois desse processo têm por objetivo, pode ter por objetivo duas coisas, ou fomentar o lucro, ou seja, fazer com que as organizações tenham mais lucro, uma gestão voltada para o lucro, ou para criticar esse lucro. Mas sempre em torno do lucro, percebem? O lucro passou no capitalismo a ser o objetivo de toda e qualquer empresa. Ah, mas e as organizações públicas? Pessoal, o Brasil é um estado capitalista. Todas as organizações do Brasil, públicas, também visam lucro. Só que no setor público se chama lucro de excedentes de recurso. Ao invés de se chamar lucro, o Ministério do Planejamento tem que ter excedente de recurso. Basicamente o quê? Ele tem que gastar menos do que ele ganha. Mas a ideia de lucro está embutida aí. Então, por que eu estou contando toda essa história para vocês, pessoal? Porque o Reed diz para nós, todas as teorias administrativas têm por objetivo favorecer, promover, melhorar o lucro ou criticá-lo, falar ele não serve, mas sempre o lucro. Então, como eu falei para vocês, vocês começam a ter uma noção do que é administração. Vocês vão ser gestores, sejam públicos ou privados, para garantir lucro à empresa. Ou, se for um setor público, garantir excedente de recurso para aquela empresa, para aquela organização. Mas sempre o lucro. Por quê? Porque nós nascemos em um sistema que prevê isso. E nós somos a ciência, que é a administração, que cuida da gestão das empresas e das organizações.
Então, portanto, nós temos que levá-las para os objetivos. Bom, pessoal, essa, como eu falei, é uma perspectiva histórica que o Reed coloca para nós, né? Que vocês veem como, por exemplo, enriquece muito mais o nosso entendimento do que se comparado com a TGA, né? E aí ele explica isso tudo. Esse foi o processo que aconteceu nos últimos 200 anos, de capitalismo, de lucro, tal, 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 e aí a gente passa a ter toda a produção de conhecimento dentro desse campo da gestão. E o Reed organizou todo esse conhecimento nos modelos interpretativos, tá? Ele apresenta basicamente 6 modelos, que a gente vai ver cada um deles daqui a pouco, né? Mas eles estão aqui. Então, o que é o modelo interpretativo da racionalidade? Aqui estão todas as teorias da administração voltadas para a ordem, para a promoção da racionalidade e da produção da empresa, né? Então, aqui a gente tem basicamente, só para vocês verem como a TGA é muito limitada, esse modelo interpretativo da racionalidade, aqui dentro estão todas as teorias que estão dentro da teoria geral da administração. Tá? Então, são todas aquelas teorias do Taylor, do Ford, do Maslow, né? Voltadas para quê? Para a racionalidade, né? Para a produção, para a eficiência. Depois tem o modelo interpretativo da integração, onde aqui todas as teorias são teorias que visam o consenso. Então, por exemplo, escola das relações humanas, recursos humanos, gestão de pessoas, né? São todas teorias que visam a integração entre pessoa e empresa, né? Então, o Reed colocou todas essas teorias no que ele chama de modelo interpretativo de integração. Depois tem o modelo de mercado, né? Basicamente são as teorias que focam em liberdade de mercado, né? Então, como eu falei, as teorias de viés econômico, né? Teoria da firma, visão da firma baseada em recurso, teoria da agência, né? Teoria dos custos de transação e assim por diante, né? O modelo interpretativo do poder, aqui estão todas as teorias da administração que têm o foco em dominação, né? Então, por exemplo, a teoria institucional, né? Eu expliquei rapidamente para vocês o que é a teoria institucional, né? De modo muito... É uma das teorias mais adotadas atualmente na administração para explicar diversos fenômenos, né? Mas basicamente fenômenos nos quais a organização tem a necessidade de institucionalizar o ambiente interno e externo dela, né? Então, por exemplo, peguem aí todas essas empresas, né? Que têm uma marca muito forte, né? Que tem um reconhecimento na sociedade muito forte, seja pela sua marca, pelo seu produto. Quando uma empresa tem uma marca muito forte no mercado, ela significa que ela institucionalizou o mercado, né? Por quê? Porque ela torna o mercado um pouco parte dela, já que ela é muito forte no mercado, né? Então ela passa a ter um certo poder dentro daquela sociedade e tal. Peguem, por exemplo, aí, né, Facebook, Google, né, que são organizações que conseguiram institucionalizar o ambiente externo praticamente por inteiro, né? Todo o planeta depende do Facebook e do Google hoje em dia, né, para funcionar. Então vejam o poder que esse tipo de empresa tem em função de ter institucionalizado o ambiente delas, né? Depois o modelo interpretativo do conhecimento, que são teorias que focam no controle e na produção de conhecimento, né? Então aí teorias que vão falar de gestão da aprendizagem, a teoria de treinamento, cultura organizacional, e o modelo interpretativo da justiça, né? Que são teorias que falam da participação de pessoas, de clientes, de concorrentes no negócio da empresa, né? Então, democracia interna, teoria crítica e assim por diante. Tá, então, pessoal, o que o Reed faz é esse grande resumo da teoria da administração dos últimos 200 anos. Ele pega 200 anos de produção do conhecimento e vai colocando essas teorias, esse conhecimento em gavetas, de modo a facilitar a gente entender, a gente ter um resumo, né, sobre como são as teorias, quais são as teorias, quais teorias estão relacionadas a quais práticas dentro da administração, né? E a gente vai ver cada um desses modelos agora bem rapidamente, né, de modo mais específico. O modelo da racionalidade, como eu falei para vocês, aqui estão todas as teorias focadas nos processos racionais da administração, né? Entenda-se as teorias clássicas, né? Então, mais uma vez, aqui falando do Weber, né? Esse livro está aqui na minha mesa tem alguns dias, né? Eu estou aproveitando e relendo ele, né? Mas se vocês pegam e leem, por exemplo, o que o Weber falava, como que uma sociedade deveria se organizar, pessoal, é basicamente essa ideia de racionalidade, né? Então, eu falei um pouco para vocês na aula que a gente falou de burocracia, né?
O Weber falava que uma sociedade que seria organizada burocraticamente seria aquela sociedade onde a função técnica do sujeito no trabalho dele determina o comportamento que ele tem na sociedade, né? Como, por exemplo, a gente via, né? A gente via, se vocês lembram, por exemplo, nos filmes do Chaplin, né? Aquele Tempos Modernos, que ele está numa fábrica, né? Então, o trabalhador de fábrica só convive com um trabalhador de fábrica, tem uma realidade de trabalhador de fábrica, né? Consome de acordo, né, de um trabalhador de fábrica e assim por diante. Ou seja, tudo que a pessoa é na sociedade, o comportamento que ela tem, deriva da função técnica que ela tem na organização, né? Então, isso eu estou falando coisas que o Weber descreve no livro, tá? Ou seja, a função técnica da sociedade como determinante de comportamento, né? A ideia de racionalidade organizacional, né? Então, como o Saint-Simon já tinha falado, né? Então, é necessário uma racionalidade da sociedade para enfrentar e superar os conflitos sociais e políticos por meio da organização, né? E como a gente viu na burocracia, na aula passada, né? Exclusão de valores e emoções humanas do contexto de trabalho. Lembra quando a gente viu? O que é a burocracia? Impessoalidade, né? Hierarquia, padronização. E isso exige o quê? O que exige, por exemplo, impessoalidade? Você exclui, por exemplo, a questão do valor à amizade do trabalho. Então, eu tenho que tratar todos aqui de modo impessoal. Não posso tratar o meu amigo melhor daquele que não é meu amigo, né? Ou seja, isso é uma função burocrática proposta pelas teorias da racionalidade, né? Como, por exemplo, a gente viu na burocracia. Tá? Então, isso é o que o Reid chama de teorias focadas na racionalidade. E aí a gente tem várias, né? Como a gente viu, burocracia clássica, moderna, né? Adocracia, enfim. Né? A gente tem um modelo de integração, né? Então, aqui tem um pouco também, pessoal, não sei se vocês perceberam, mas tem também um pouco de uma evolução cronológica das teorias. Tá? Então, por exemplo, aqui o modelo de racionalidade são as teorias clássicas lá do começo da administração. Já as teorias de integração são aquelas teorias ali de 1920 a 1940, 1950, e o do mercado assim por diante. Tá? Então, aqui as teorias de integração começam a ter início quando tem início a Escola das Relações Humanas, né? Porque há uma crise, né, reconhecida do sistema taylorista de produção, né? Então, por exemplo, a questão dos tempos e movimentos, né, que o Taylor propôs, o Taylor, depois de 12 anos de pessoas lá com o relógio, né, cronometrando os trabalhadores na fábrica, ele enfrentou mais de 10 processos nos Estados Unidos, né, e teve que se explicar, porque depois de muitos anos de estudo, as pessoas viram que muitos trabalhadores adoeciam quando a pressão que ele recebia no trabalho era grande. E muitas vezes essa pressão estava relacionada ao cara ficar cronometrando ali o tempo da pessoa, né? Então, isso impôs uma crise no sistema taylorista de produção. Um dos meios de superar essa crise foi o quê? O surgimento de abordagens teóricas e práticas que falavam, olha, a gente não pode olhar mais as pessoas só como uma máquina. A gente também tem que considerar que elas são pessoas. E aí surge a Escola das Relações Humanas. A partir desse momento, 1920, 30, com a Escola das Relações Humanas, as teorias e práticas da administração passaram a ter que integrar o interesse racional da empresa com o interesse humano dos trabalhadores. Então, por isso, o Reid chamou de modelo de integração. É um modelo que visa integrar a abordagem racional sem esquecer da saúde das pessoas. Tá? E aqui tem algumas premissas, né? Então, por exemplo, a autoridade não é eficaz sem cooperação. Então, o que as pessoas estavam vendo? Não adianta lá você ter um supervisor, supercontrolador, se aquele trabalhador não quiser cooperar, né? Ele não tiver a fim de cooperar do jeito que aquele supervisor está pedindo, né? Então, a autoridade não é eficaz sem cooperação. Então, agora as abordagens têm que ser, além de dar autoridade para o supervisor, pensar em estratégias de fazer o trabalhador cooperar, né? Por exemplo, o que a gente vê hoje em dia muito relacionado a isso de convencimento de cooperação? O que a gente já discutiu aqui e falou.
empresas como o Google vão lá e colocam, né, um videogame para você jogar durante o trabalho, né? Colocam lugares para você dormir depois que você almoça, né? Colocam metas, né, que o Pedro falou, né? Colocam metas, às vezes metas remuneradas, né? Então, se você alcançar essa meta, você recebe um bônus. Então, isso é o quê, pessoal? Então, olhem só, eu estou falando de práticas de avaliação, por exemplo, de metas totalmente atuais. Essa ideia, pessoal, sai desse momento de crise teórica, né, da produção taylorista, entende? E é aí que esse pensamento administrativo surge na administração, né? Não adianta eu só ser um cara que consegue fazer regras muito boas e assim por diante. Eu tenho que fazer com que as pessoas que vão executar as regras que eu escrevi cooperem com aquilo também. Então, elas têm que ser convencidas. Pode ser uma meta, pode ser uma ajuda e assim por diante. Entende? Então, todo esse raciocínio, pessoal, nasce, por exemplo, com a Escola das Relações Humanas, né? Uma visão mais integrada da organização, né? E que visa integrar, né, as pessoas, o lado humano com o lado racional da empresa. E aqui é o que o Reid chamou de modelo interpretativo da integração. Tá? São todas as teorias que usam esse discurso, né? Defendem essa ideia, vamos dizer assim, de integração. Depois a gente tem o modelo interpretativo de mercado, né? Então aqui o Reid colocou todas as teorias de viés econômico que a administração importou da economia, né? E a gente tem basicamente um discurso comum, né, entre todas elas, né? Qual que é o discurso comum entre todas essas teorias relacionadas a mercado, né? É a liberdade de mercado. Aqui é o pensamento liberal propriamente dito de mercado, né? Então, por exemplo, liberdade restrita às organizações, né? Aqui existe a ideia de mercados perfeitos, né? Ou seja, os mercados se autorregulam por meio das suas próprias organizações, né? Então, como assim na prática, né? Como que isso acontece na prática, professor? Bom, eu cito para vocês, né, a última grande crise econômica que o nosso mundo viveu, que foi em 2008, né, chamada crise do subprime, que começou lá nos Estados Unidos, né? Eu não sei nem se alguns de vocês, certo, eram recém-nascidos ou muito novos, né? Mas o que aconteceu naquela época, a crise do subprime, né? Resumidamente, é uma crise hipercomplexa, mas resumidamente, qual foi o gatilho que levou à última crise mundial econômica, que, para vocês terem uma ideia, quebrou países como a Grécia, né? A Grécia quebrou, declarou. A Grécia deve trilhões para a União Europeia, porque ela precisou emprestar dinheiro para reviver, mas se o país Grécia fosse uma empresa, ela teria declarado falência, né? Então, foi uma crise econômica de grandes proporções. O que originou essa crise, pessoal? O que originou essa crise é justamente esse pensamento econômico que está na base das teorias de mercado, que é o quê? Que as organizações são reguladoras do mercado. E o que aconteceu? Naquela época, né, o BID, que é o Banco Central Americano, ele era presidido por um cara chamado Alan Greenspan. E naquela época, os Estados Unidos começaram a fazer uma política de aquecimento da economia focada no consumo das pessoas. Então, que política econômica é essa? Você começa a emprestar dinheiro para a população, tá? Que é um meio válido de aquecer a economia. Tem outros meios de aquecer, como, por exemplo, investir em infraestrutura. Mas tem outros meios de crescimento focados no consumo. O que o Estado passa a fazer? O Estado passa a liberar linhas de crédito para a população. O que é linha de crédito? Empréstimo. O que os Estados Unidos, o Banco Central dos Estados Unidos, liderado pela ideia do Greenspan, fez naquela época? Começaram a inundar o mercado americano de empréstimos para as pessoas, só que linhas de crédito específicos para comprar casas. Eram créditos imobiliários, né? E aí o que aconteceu? Muitos economistas começaram a falar, olha, não seria bom o governo colocar um limite desses empréstimos, porque pode acontecer alguma configuração econômica que faz com que essa quantidade de pessoas que estão tomando empréstimo do governo
de uma hora para outra passem a não poder mais pagar esses empréstimos. E aí, como a gente está emprestando muito dinheiro, se a gente começa a ter muita gente que pega dinheiro emprestado, mas não consegue devolver esse dinheiro para o Estado, as coisas vão quebrando. E o que o Greenspan falou na época? Né? Tem entrevista dele falando isso, pessoal. Ele falou, não se preocupem, o mercado se autorregula. Então, o que ele falou? Primeiro, nós vamos emprestar dinheiro para todo mundo. Segundo, as pessoas não têm nenhuma situação para eventualmente perder suas rendas. Então, elas vão continuar tendo capacidade de pagamento. Terceiro, assim que essas pessoas pegarem esse dinheiro e colocar esse dinheiro no mercado, por meio das imobiliárias, por exemplo, as imobiliárias vão ter mais dinheiro, elas vão repassar esse dinheiro para os fornecedores dela, esse fornecedor vai passar o dinheiro para o fornecedor dele e assim por diante. Ou seja, a gente vai injetar dinheiro na economia por meio do empréstimo, mas esse dinheiro vai ser dissolvido na sociedade. Todo mundo vai ganhar. O que o Greenspan estava falando? Que o mercado é perfeito. Que não importa a ação do Estado, não importa o Estado inundar o mercado com dólar, que as organizações que compõem aquele mercado que está recebendo aqueles dólares vão se auto-organizar. Entendem? Então, isso é uma teoria econômica, né? Teoria dos mercados perfeitos, que é assim, a organização regula o mercado, não é o Estado. Então, o Estado, basicamente, entre aspas, vamos dizer, pode fazer o que quiser, pode jogar trilhões de dólares aí que as pessoas vão ter como pagar e a economia vai continuar rodando. O que aconteceu, pessoal? Do dia para a noite, as pessoas que pegaram dinheiro emprestado dos bancos americanos passaram a não ter condições de pagar. E aí a casa que elas compraram, elas não pagavam mais as imobiliárias passaram a não receber, passaram a ter que hipotecar todas as casas e o Estado passou a não ter mais o dinheiro que ele emprestou. Ou seja, efeito cascata. Foi tudo quebrando. Para vocês terem uma ideia, pessoal, a General Motors, que é aqui no Brasil conhecida como Chevrolet, foi declarar falência. Ela foi para abrir falência. Ela só não abriu falência porque o governo dos Estados Unidos comprou lá os papéis podres da GM, da General Motors. O Lehman Bank, que era um banco hiper famoso, basta vocês digitarem aí Lehman Bank, né, que era uma coisa tipo assim, tipo um Citibank, sabe, esses bancos mundiais que tem aí em todos os países, era um banco gigantesco, quebrou. Né? Então, em função do quê? Desse raciocínio, só para exemplificar para vocês, né? Em função do raciocínio que, no caso aqui, teorias de mercado prescrevem que, por exemplo, em situações do mercado são perfeitos, quando na verdade nem sempre eles são, né? Mas só para citar um exemplo prático aqui, né? Depois a gente tem, então, os modelos interpretativos do Reed, né? Onde ele agrupa as teorias focadas em poder, né? E, bom, antes da gente falar de poder, é importante definir poder, né? Muita gente não sabe ou nem se pergunta, bom, a gente está falando de poder, mas o que é poder? Poder, dito em poucas palavras, pessoal, é a capacidade que alguém ou alguma coisa tem de fazer as coisas acontecerem como ela deseja ou precisa. Tá? Isso é poder. É a organização ter a capacidade de transformar qualquer situação, um problema, um mercado, um produto, transformar, fazer com que o que ela deseja aconteça em relação àquilo. Isso é poder. Tá? Tem poder econômico, existe poder político, existe o poder religioso, existe o poder social, existe poder de diversas formas, mas todos eles têm basicamente o mesmo mecanismo, né? Que é ter a capacidade de transformar a realidade de acordo com aquilo que a gente quer. Então, por isso, como eu falei para vocês, dentro do poder cabe muito bem a teoria institucional, né? Que, como eu disse, é uma teoria que vai falar como que a empresa pode transformar o ambiente interno e externo de acordo com o que ela deseja. Né? Eu citei ali o exemplo, outro exemplo é, por exemplo, quando uma empresa coloca um uniforme nos seus trabalhadores. O que ela está fazendo? Ela está exercendo um poder físico sobre os trabalhadores. Ela está institucionalizando o trabalhador.
quando ela coloca um uniforme nele, né? Então, isso é o exercício do poder, tá? O Reed lembra para nós que a organização pode basicamente exercer 3 tipos de poder, né? Ou seja, ela pode agir para transformar a realidade de acordo com o interesse dela, basicamente de 3 formas, né? Forma episódica, né? O que é forma episódica? É quando é o tipo mais comum de exercício do poder, tá? É quando há uma disputa, né? Todo poder envolve uma disputa entre 2 ou mais partes, a organização e aquilo que ela quer transformar, né? E o poder episódico ele existe quando essas 2 partes estão identificadas, né? Essas 2 partes têm condições iguais de debater, de conhecimento da causa, né? E ali a empresa vai exercer o seu poder de modo episódico, passageiro, transparente, né? Então, peguem aí, por exemplo, o exemplo que eu acabei de falar de uniforme, né? A empresa chega lá, você entra na empresa, a pessoa pega e fala, ó, que a gente usa um uniforme, vai lá e se vista, né? Então, a empresa exerce esse poder sobre o trabalhador de modo episódico, né? É transparente, o trabalhador não está em condições iguais de argumentar, mas ele conhece, ele sabe para que serve o uniforme, ele é informado sobre isso, e a empresa vai lá e institucionaliza ele, né? Então, ela exerce esse poder de modo episódico, passageiro, né? Um outro tipo de poder que pode ser exercido é o que o Reed chama de manipulativo. E aqui, infelizmente, no Brasil, a gente tem muitos exemplos de exercício de poder manipulativo, né? Por quê? Porque aqui é a face errada do poder, tá? É quando a organização ou alguém exerce o poder de modo manipulativo, ou seja, de modo fora das regras, né? De modo não claro. Se no poder episódico os 2 concorrentes estão reconhecidos, né? Aquele que tem o poder, o outro também vai existir um exercício identificado entre as 2 partes. O exercício do poder manipulativo exige um exercício de poder oculto, né? Ou seja, a organização nem sempre sabe contra quem ela está lutando. Então, imaginem vocês, né? A gente viu aí nos últimos anos, né? A quantidade de escândalos que o Brasil teve envolvido politicamente, né? E também envolvendo empresas privadas. Peguem lá o exemplo da JBS, né? Que é aquela maior empresa produtora de proteína animal do mundo, né? Que é lá um frigorífico dos irmãos Joesley, Batista e assim por diante, né? Que depois de investigação foi descoberto que essa empresa conseguia ter sucesso no mercado por meio do quê? Por meio de leis feitas pelo parlamento brasileiro, né? Por quê? Porque essa empresa ia lá e pagava aqueles deputados e senadores para aprovar uma lei que favorecia o negócio daquela empresa, né? Da JBS aqui no caso. Então imagine você sendo uma concorrente da JBS, né? Você atua ali no mesmo mercado JBS de proteína animal e você está concorrendo com ela. Do nada você vê a empresa concorrente triplicar de tamanho, né? E você ali concorrente fala, poxa, eu cresci 20%, já estava achando muito, o cara cresceu 300%, né? Então, estão vendo? No caso, a JBS estava, na verdade, exercendo um poder de modo manipulativo para concorrer, né? Ela estava agindo fora da lei, fazendo lobby, pagando propina para os deputados e senadores para ela ter melhores condições de concorrência no mercado. Então, isso é um tipo de exercício do poder que o Reed chama de manipulativo, né? E depois tem o poder hegemônico, que aqui é uma face positiva do poder também, assim como o episódico, né? Então, aqui no poder hegemônico, as 2 partes são identificadas, as condições são transparentes. Aqui muda uma única coisa: uma das partes tem muito mais poder que a outra, né? Então, ela tem condição de, além de fazer uma disputa de poder declarada, transparente e assim por diante, ela tem muito mais poder de disputa que os concorrentes. Então, peguem vocês, por exemplo, o Meta, né? O antigo Facebook e assim por diante. Qual tem sido a principal estratégia do Facebook dentro dos mercados que ele disputa, né? Basicamente, o de comprar os concorrentes, né? Então, se vocês verem aí WhatsApp, Instagram e tantas outras empresas que o Facebook anexou, vamos dizer assim, né, nos últimos 10 anos, são muitas empresas, né? A gente conhece as mais famosas, existem várias outras empresas muito menores
startups e assim por diante, que o Facebook investe e anexa, né? Então, o que é isso que o Facebook está fazendo? É um exercício de poder hegemônico. Ele chega no mercado para concorrer com o Instagram e ele não faz um programa concorrente do Instagram. Ele vai lá e compra o Instagram. Né? Ah, agora eu quero estar aqui no mercado onde está instalado o WhatsApp. Né? Eu faço um outro app para competir com o WhatsApp? Não, eu vou lá e compro o WhatsApp. Entende? Então, é uma disputa legal, reconhecida, transparente, só que o exercício do poder é hegemônico. Uma das organizações tem um poder muito maior que a outra e vai lá, né, e exerce o poder de modo muito hegemônico em relação à outra. Então, só para explicar para vocês, né, alguns exemplos de teorias e assuntos que se discute no modelo interpretativo do Reed, que é o modelo do poder, né, de teorias que falam de poder. Indo para a penúltima, né, o modelo interpretativo que o Reed propõe, que ele chama de conhecimento. Então, aqui vão estar todas as teorias da administração que falam sobre o conhecimento dentro da gestão, né? Então, aqui a ideia é basicamente, né, que se fala é conhecimento como poder. Então, aqui estão práticas muito, por exemplo, fundadas na área de gestão de pessoas, né? Então, por quê? Porque é a área de gestão de pessoas que trabalha com a gestão de conhecimento, né, dentro da organização. Não ela exclusivamente, mas principalmente ela. Então, aqui a gente vai ver teorias e práticas do tipo treinamento e desenvolvimento, desenvolvimento de carreiras, desenvolvimento gerencial, né, de novos líderes, programas trainee. Então, são todas práticas e teorias administrativas relacionadas ao modelo do conhecimento. Ou seja, são teorias e práticas da empresa, né, que vão estar funcionando como geradores do conhecimento. Né? E hoje a gente tem, inclusive, modelos de negócio fundadas fortemente no conhecimento. Né? Peguem vocês, por exemplo, a SpaceX, né, do Elon Musk. Aquela, por incrível que pareça, é uma empresa que produz e lança foguete, mas um dos principais ativos da SpaceX chama-se conhecimento. Conhecimento para a SpaceX é tão valioso quanto dinheiro. Olhem só essa visão de negócio. Tá? Conhecimento para a SpaceX é tão valioso quanto dinheiro. Por quê? Porque se você não tem lá um cara, né, um nerd, um cientista, um doutor, que sabe como fazer, lançar, colocar em órbita e pousar um foguete, não adianta você ter 3 trilhões de dólares, porque o negócio daquela empresa não vai acontecer, porque o negócio da empresa é lançar foguete. Então, você pode ter 3 trilhões de dólares. Se você não tem um engenheiro de foguete, a sua empresa vai falir. Então, olhem como há modelos de negócio hoje em dia onde o conhecimento vale mais que a estrutura física e financeira de uma empresa. Porque sem o conhecimento, ela não atinge o produto, o serviço que ela quer atingir, vender, enfim. Né? E a SpaceX é só um exemplo. Peguem a NASA, né? Peguem a Tesla, o próprio Facebook. Né? Não são empresas onde você pode colocar pessoas estritamente generalistas. As pessoas que trabalham ali são pessoas estritamente especialistas. Por isso que a gente fala microteorias. Né? Porque as microteorias especializam o conhecimento. Não são as teorias gerais. As teorias menores, você vai segmentando um problema grande em 10 e outros 15 problemas, e aí você passa a ter 10, 15 teorias para explicar cada um daqueles microproblemas, trazem um conhecimento muito mais detalhado sobre o todo. Então, por isso, por exemplo, esse tipo de empresa, como a SpaceX, por exemplo, tem trabalho estritamente especializado. O trabalho é muito dividido. Né? Então, alguns exemplos, né, de teorias, de práticas administrativas que o Reed chamou de modelo interpretativo do conhecimento, mostrando como o conhecimento pode ser importante para o negócio. Né? E como eu falei aqui, né, basicamente as teorias fundadas aí
na gestão de pessoas, gestão de conhecimento. E depois o último modelo interpretativo que o Reed propõe é o modelo da justiça, né? Onde ele vai colocar todas as teorias de gestão que falam da percepção de justiça, né, que a empresa, seus funcionários, seus concorrentes percebem. Mas como assim percepção de justiça? Né? Então, por exemplo, né, o quanto o funcionário percebe o seu salário como justo. Né? Então, a gente tem teorias, por exemplo, que vão falar da percepção de justiça monetária, né, ou de remuneração percebida pelo funcionário. Então, por exemplo, aquele funcionário que trabalha pouco, né, e ele acha que ele recebe mais do que ele trabalha, né, tende a ser um funcionário mais acomodado. Né? Então, ele vai ver, poxa, eu trabalho só 2 horas e eu ganho quase a mesma coisa que o meu amigo ali que trabalha 6. Né? Aquele funcionário que percebe que o salário é justo, ou seja, eu trabalho e o que eu recebo é equivalente ao que eu trabalho, tende a ser aquele funcionário de desempenho, vamos dizer, normal, né? Engajado, tem vínculo, faz entrega de resultado. E aquele funcionário que está na outra ponta, ou seja, ele acha que ele mais trabalha do que ele ganha, então fala, puxa, eu trabalho aqui 12 horas e ganho a mesma coisa do que meu amigo ali que trabalha 4. Esse é um funcionário que tende a ter um desempenho pior. Né? Então, por que eu estou citando esses 3 exemplos para vocês? Porque na raiz desse problema, pessoal, está a percepção de justiça do funcionário. Entende? Está um conceito estudado pela administração, que é a percepção de justiça. Né? Então, quanto mais o funcionário que você tem, o seu fornecedor, enfim, as pessoas que você tem um vínculo financeiro, perceberem que o que elas recebem é justo em relação ao que elas entregam para a empresa, melhor tende a ser o vínculo, melhor tende a ser o desempenho, melhor tende a ser a entrega, melhor tende a ser o engajamento. Né? Então, esse raciocínio sai da onde? Das teorias relacionadas à justiça. Né? A percepção entre entrega e recebimento que a organização promove, por exemplo, em relação aos seus funcionários. Tá? Então, são todas teorias aí que o Reed diz para nós que estão no modelo interpretativo de justiça. Tá? Pessoal, e é isso. Né? Então, esse é como eu falei para vocês, o que a gente chama de nova TGA. Tá? Então, fazendo um resumo de fechamento aqui, né? Então, não fiquem preocupados de criticar a teoria geral da administração, primeiro porque ela tem problemas, que a gente viu, e segundo que nós temos uma opção muito boa, se a gente quiser conhecer o resumo teórico da administração. E não conhecer teorias gerais, conhecer teorias específicas de cada área. Teorias específicas para cada problema. Eu tenho um problema de mercado, então tenho que usar as teorias relacionadas à liberdade. Né? Eu tenho um problema de poder, de conflito. Então eu tenho que usar as teorias relacionadas a poder. Né? Eu estou tendo ali um poder de percepção de justiça, de salário, tal. Então tenho que usar as teorias de justiça. Entende? Então nós temos essa opção. Se você quer conhecer um resumo das teorias que foram um resumo que foi construído com critérios científicos, lembra que o Popper falou observáveis, né? Que você consegue verificar nas teorias que ela tem a mesma gramática e assim por diante, é o texto do Reed. A gente tem esse texto do Reed. Tá? Então, é um texto fundamental, como eu falei, muito contemporâneo, entre os mais importantes do século XXI, para vocês conhecerem, porque ele organiza a teoria de modo científico e oferece um domínio muito maior para nós. Né? E permite que a gente supere a TGA, permite que a gente deixe a TGA onde ela nasceu, né? Onde ela ajudou, onde ela foi muito boa, cumpriu o seu papel, ajudou muita gente, só que ela foi superada. Né? Que a gente não viva só de TGA, que além de TGA, vocês também tenham mais conteúdos relacionados a isso para apresentar. Tá? Então, esse é o grande resumo desse texto aqui do Reed, né? Apresentar para a gente aí uma nova TGA, tá? Uma nova teoria geral, uma nova organização da teoria. Tá? E é isso, pessoal. Finalizo, então, né? Eu passo aí para vocês, para a gente ir para o final da aula, saber se vocês têm alguma dúvida, alguma questão, né? Ou aqui pelo chat, ou pelo áudio e vídeo.
Ok, acho que está tranquilo, né? Nenhuma consideração. Então é isso, né? Como eu falei, preparem lá a sinopse crítica 2, então, né? Já avisei, tá? Não façam a sinopse, vou avisar de novo, não façam a sinopse só com base nas aulas. A sinopse, para fazer a sinopse e garantir uma nota boa, é obrigatório que vocês leiam o texto, né? Porque o que eu ofereço aqui não é um copia e cola do texto nunca, tá? É uma análise de consequências, né, de previsões sobre o que está escrito no texto, sem mudar o sentido do texto, né, obviamente. Então, né, quem quer entregar a sinopse aí, pegue a aula, aproveite, revise a partir da aula, mas necessariamente leia o texto, tá? Caso vocês queiram aí ter uma nota razoável nesse trabalho, tá bom? Que é a sinopse. Pessoal, uma boa noite então para todo mundo, tá? Um bom fim de semana e aí a gente se encontra na próxima terça-feira com a última aula aqui da unidade 1, tá bom? Boa noite aí a todos, tchau, tchau.